Eu sou Pedro Medula e o assunto de hoje é quantos exercícios eu preciso fazer por dia, a quantidade ideal para você fazer por dia. Eu vou responder isso nesse vídeo, mas antes, só lembrando você que todos os dias eu libero um áudio gratuito lá no meu canal do Telegram para sua aprovação acelerada. Tem aqui embaixo o link e também aqui embaixo tem o link do meu Instagram, onde todos os dias eu faço o maior projeto do mundo de mentorias gratuitas para estudantes, todos os dias às 22 horas. Então a gente se vê por lá. E se você é novo aqui no canal, considere se inscrever. Se você já é novo, senta o dedo no like para que eu saiba que você está gostando do conteúdo. Vamos lá? Olha só, quantos exercícios fazer por dia? Eu recebo essa pergunta com muita frequência. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é calma. Calma. Você precisa ter calma. Por quê? Porque quando as pessoas falam isso de exercício por dia, eu escuto muito, né, algumas pessoas orientarem, não, você tem que fazer exercício todo dia. Depende. Como assim, Medula? Depende. Vamos lá. Depende do teu momento de estudo, da tua fase de estudos, e praticar é muito importante, sim, claro que fazer exercício é fundamental, é a tua base para conseguir identificar os pontos que você precisa melhorar, se você conseguiu compreender, se você não conseguiu compreender, em qual intensidade. Exercício é fundamental e é muito importante, mas nem sempre você vai fazer exercício todo dia. Vou te dar um exemplo aqui, presta atenção. Você tem dentro do teu processo de aprendizagem, dentro da minha metodologia, 5 etapas, tá? Teoria, exercício, correção aprofundada, revisão, provas e simulados. Teoria é o teu acesso àquela matéria. Então, se você está vendo uma videoaula, isso é teoria. Se você está vendo uma aula presencial, é teoria. Se você está estudando através de um livro, ou através de um PDF, de uma apostila, algo assim, né? Material escrito, ou material em vídeo, ou em aula, é acesso à teoria. Beleza. Então, quais são as etapas? Eu faço teoria, exercício, correção aprofundada, revisão, provas e simulados. Teoria, aí eu vou para exercício. Só que preste atenção, nem sempre naquele dia você vai conseguir concluir a teoria. Eu vou dar um exemplo aí para quem estuda para a área jurídica, por exemplo, talvez não seja o seu caso, talvez estude para vestibular, mas só como um exemplo. Tem algumas matérias, tá, que são muito grandes. No caso da área jurídica, se eu pego lá, por exemplo, controle de constitucionalidade, uma matéria gigantesca. E aí o que acontece? Que às vezes não dá tempo de você terminar a parte da teoria naquele dia. Imagine que você estuda, por exemplo, a tua matéria lá, sei lá, direito constitucional, segunda, quarta e sexta, ou qualquer matéria, geografia, história, qualquer uma, tá? E aí você tem, por exemplo, 1 hora de estudos por dia nesses dias, tá bom? E aí você está estudando ali a tua matéria de teoria, a tua parte de teoria, para depois fazer o exercício. E aí de repente não deu tempo de terminar aquela teoria, você vai terminar no próximo dia. Porque não precisa dar tempo sempre, né, de terminar o conteúdo ali. Você pode separá-lo, às vezes o conteúdo é muito extenso, você tem que separar em mais dias, não tem problema. Como é que você vai fazer exercício de algo que você sequer terminou? Não vai. Então olha que interessante, nem sempre você vai fazer exercício naquele dia, porque imagina que você tenha, sei lá, 4 matérias para estudar naquele dia e as 4 estejam no momento de teoria. Como é que você vai fazer exercício naquele dia? Ou ainda, imagina que você fez exercício e de repente naquele dia você está fazendo correção aprofundada das 3, 4, 5 matérias, sei lá, que você está estudando naquele dia, você está fazendo correção aprofundada. Mas não, disseram que tem que fazer exercício todo dia. Mas como é que você vai fazer exercício se você está fazendo outra etapa do teu processo de aprendizagem? Faz sentido isso para você? Então o ponto que você tem que entender aqui é que primeiro você tem que derrubar esse mito de que eu tenho que fazer exercício todo dia. Claro, continue focado em exercitar o máximo possível, tá? Mas é possível que em algum momento daquela matéria você esteja numa outra fase do teu processo de estudos, tá bom? Então é a primeira coisa que você precisa entender. Dito isso, quantidade. Vamos falar de quantidade? Beleza. Quantos exercícios eu tenho que fazer por dia? A quantidade, ela é bastante relativa. Por quê? Porque a depender do teu momento também, você vai ter uma quantidade de exercícios que você vai fazer e vai sempre a ordem vai ser a seguinte: você faz o exercício e precisa corrigi-los, certo? Então imagina que você está no início dos seus estudos. E aí você fez, por exemplo, 10 exercícios. E aí você vai corrigi-los. O que tende a acontecer? No início do teu processo de estudo, você ainda não está dominando tanto assim aquela matéria. E aí provavelmente você vai errar, vai ter muita dúvida, e a tua correção aprofundada tende a demorar mais. Agora imagina que você está um pouco mais avançado, você já domina todo aquele conteúdo. Cara, aqueles 10 exercícios vão voar. E aí você vai fazer eles muito rápido e também corrigi-los. Será que está certo essa mesóclise? Me corrija se estiver errado aqui, tá?
Eu sei que corrigi-lo-á tá certo, corrigi-los-á, eu acho que tá certo. Bonito, né? Meus óculos é bonito. Se estiver errado, me corrijam, por favor, tá? Mas você os corrigirá, pronto. Vai demorar um pouquinho mais, vai passar um pouco mais rápido a correção. Então, se eu estou começando agora, eu tendo a ter mais dúvidas, e aí eu faço o exercício e minha correção tende a demorar um pouco mais. Se eu estou mais avançado, eu tendo a ter menos dúvidas, e aí eu tendo a passar mais rápido pelos exercícios, tá? Entende por que eu não tenho como definir uma quantidade exata de exercícios? Até porque eu também preciso usar uma outra variável, que é o seguinte: tem pessoas que estudam 2 horas por dia, tem pessoas que estudam 8 horas por dia. Como é que eu vou dizer para as mesmas, de forma aleatória, que você tem que fazer 50 exercícios por dia? Como tem um monte de gente que às vezes prega, né? Ah, negócio é fazer 100 exercícios por dia. Que burrada, porque as pessoas têm tempos diferentes, momentos diferentes do estudo, tem quantidade de tempo diferente. Como é que eu vou dar uma quantidade mágica? Não existe isso, tá? Então tome muito cuidado com isso para você não ficar se pressionando. E outra coisa extremamente importante, tá? Muitas vezes quando eu estou fazendo mentorias, os mentorados vêm e falam assim: nossa, Medula, mas eu fazia 1000, eu começa falando, né? Eu fiz 1000 exercícios mês passado. 1000. E ele fica naquele número, né? Que ele acha bonito aquilo. E eu pergunto: e quanto desses 1000, se você fosse fazer de novo, você garante que você acertaria? O ponto é esse. Não adianta você ter muita quantidade e não ter qualidade. Então aqui são considerações muito importantes sobre quantos exercícios eu vou fazer por dia. Você consegue entender? Então a quantidade você vai determinar a depender do teu momento da matéria, do seu tempo disponível, e também lembrando que matérias diferentes tendem a ter velocidades de exercício diferente. Outra coisa importante também, banca examinadora. Às vezes você tem uma banca examinadora que faz, por exemplo, vamos pegar aí para a área de concurso CESP e UNB, né? A CESP ela tem concursos, o CESP na verdade, não o centro, ou a banca CESP também pode ser. Tem questões de certo e errado, que são muito mais rápidas de fazer, por exemplo, do que algumas outras questões de múltipla escolha com um grau de complexidade maior, ou do que alguns exercícios discursivos. Então você precisa adaptar para a tua realidade. Nível, quantidade de tempo, banca examinadora, qual matéria você está fazendo. Então o ponto é: organize muito bem o seu tempo, implemente um estudo focado, dedicado, e não fique tão bitolado nessa questão de quantos exercícios por dia. Não faça isso não, tá? Foque em fazer a máxima quantidade com a máxima qualidade. Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa um comentário aqui embaixo para que eu possa saber, porque quando você comenta eu sei que você gostou. E deixa também uma sugestão de tema para um próximo vídeo. Tamo junto, eu sou Pedro Medula, dediquei mil anos para mudar a minha vida e hoje me dedico para mudar a sua. E amanhã eu tô de volta com mais um vídeo às 20 horas aqui no YouTube. Pra cima!